Olá, bem-vindos ao Conectados, o podcast do Rotary em Ação, produzido pelo Distrito 4730 com o patrocínio do Sicredi. No episódio de hoje, Ramon Cottar, Imagem Pública Distrital, conversa sobre os 100 anos da revista Rotary Brasil com o presidente da publicação, o companheiro Ricardo Teixeira, associado ao Rotary Clube do Rio de Janeiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. É a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Mas, Ricardo, que bom que você está aqui conosco, que a viagem aí do Rio de Janeiro para essa data especial aqui no Paraná, dos 100 anos da revista Rotary Brasil, e tem encontrado um tempo aí. Seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, Ramon. Prazer muito grande estar aqui, prazer muito grande estar com vocês, prazer muito grande estar aqui no Paraná e por um evento na Assembleia Legislativa do Paraná, homenageando a revista Rotary, a partir da ação de uma rotariana aqui do estado, a Silmara, que entrou em contato com a Assembleia, conseguiu que fosse reconhecido o valor que a revista Rotary tem dentro do que ela se propõe a fazer, e com isso o deputado Bozena nos indicou para que a revista recebesse essa homenagem na data de hoje. Então é muito bom estar aqui, principalmente com esse reconhecimento que a Assembleia dá para um trabalho que a revista vem fazendo há muitos anos, mas que reflete o trabalho feito pelos rotarianos. Isso que é o mais importante. Então a importância da revista está no fato de que ela, nas suas páginas, apresenta aquilo de bom que os rotarianos fazem pela nossa sociedade. Que os inúmeros clubes pelo Brasil realizam, né? Sem dúvida nenhuma. E o estado do Paraná hoje, né, você sabe disso, é uma potência do ponto de vista. Felizmente. Né? Então, do ponto de vista de Rotary, é uma potência e é muito bom ter esse reconhecimento aqui no estado. Nos fale um pouquinho da revista, Ricardo. Como é que funciona? Como que é a estrutura da revista e qual que é a participação do Rotary Internacional? Então, na realidade, nós temos uma concessão de Rotary Internacional. E aí isso acontece em todos os países onde existe a revista. Em alguns países, você tem num país e ela atende a 2 ou 3. Por isso que eu falei nos países em que você tem a revista. Você tem uma concessão de Rotary Internacional para, dentro de uma linha de ação já traçada por eles, você desenvolver conteúdo local. Então, a ideia das revistas Rotary em todo o mundo é desenvolver um conteúdo local. Existe uma revista que atende ao mundo inteiro, né, que é o Rotary Magazine. Então, essa revista é padrão para o mundo inteiro, mas as assinaturas podem ser de revistas locais. E aí, no caso especificamente, a Rotary Brasil é uma revista local focada no que os rotarianos brasileiros desenvolvem. Neste centenário, você está há quanto tempo? Eu sei que você não só como presidente da revista, mas você já acompanhava há um tempo. Né? Eu já vinha há um tempo fazendo parte dos conselhos da revista. E aí, recentemente, há um ano e meio já, né, fui eleito presidente da revista. Mas já acompanhava há algum tempo. Inclusive, como eu sempre me interessei muito pela revista desde que eu ingressei no Rotary, eu sempre, mesmo não fazendo parte da gestão, vamos dizer assim, eu sempre estive muito perto da revista e sempre tive pessoas muito próximas minhas que estavam decidindo os caminhos que a revista tomaria. Então, eu tenho uma intimidade com a revista há bastante tempo, do ponto de vista não só como usuário, mas também sabendo quais são as decisões que estão sendo tomadas, por que estão sendo tomadas e quais são os caminhos que estão sendo traçados para ela. Acompanhando os bastidores. Acompanhando os bastidores, exatamente, bastidores. Os bastidores, né? Em algum momento nesses 100 anos, a revista teve
um período de interrupção de Não, publicação? nós nunca tivemos um período de interrupção, mesmo, nós estivemos até pesquisando isso, mesmo nos momentos mais difíceis, vamos dizer assim, para a imprensa como um todo, porque foram momentos em que existia uma certa... Ao longo da história do Brasil? Pois é, uma certa vigilância sobre a imprensa. Nós continuamos produzindo a revista sem problema nenhum, porque nós somos voltados especificamente, a revista é voltada especificamente para projetos de Rotary. Ela não se envolve em política, ela não se envolve em economia, ela não se envolve em outros assuntos que não sejam aqueles voltados especificamente para projetos, para desenvolvimento social, para algo que possa beneficiar a sociedade. Esse aqui é vamos dizer assim... O fio condutor. Pois é. Não é que é o objetivo da revista. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido e vem trabalhando desde quando o primeiro boletim que deu origem à revista foi criado, sempre para poder melhor informar os rotarianos naquela época. Eram poucos, né? Então, de um clube, depois de 2 clubes, 3 clubes, 4 clubes, mas sempre informar melhor para motivar o rotariano. Então, o grande diferencial que a revista tem, do meu ponto de vista, é conseguir motivar não só aqueles que já são naturalmente motivados pelo Rotary, mas aqueles que estão participando do Rotary e ainda não se sentiram tão motivados porque ainda não encontraram aquele projeto que é o projeto da sua vida, aqueles que gostariam de contribuir. E só acrescentando, um grande diferencial que eu acho que a revista tem e que é pouco utilizado é na atração de novos associados. Então, se você apresenta a revista com matérias que sejam de interesse de alguém, e aí você precisaria procurar saber qual é o interesse antes de apresentar a edição que você quer, certamente, depois de ler a respeito do que o Rotary faz, aquela pessoa vai se sentir motivada a, pelo menos, conhecer melhor o Rotary. Ou seja, você está trazendo uma percepção da revista Rotary Brasil ir além da sua finalidade de informar, mas também servir de ferramenta para o DQA. Eu acho que nesse momento o papel principal da revista é servir de ferramenta para o DQA, porque nós estamos falando do rotariano. Então nós estamos informando ao rotariano, mas nós estamos dando a ferramenta para que ele possa usar junto a um público externo para captar esse público para o seu clube. Eu acho que ele contei uma história muito rápida aqui, de que eu estava um dia onde o meu clube se reúne, conversando com uns outros rotarianos, e algumas revistas estavam em cima de uma mesa na nossa frente. Passou uma pessoa, começou a olhar as revistas, aí eu perguntei se você já conhece o Rotary, já conhece a revista. Resumindo a história, essa moça pegou a revista, eu, na hora da saída, né, eu disse, olha, a gente toda quarta-feira se reúne aqui no horário do almoço, se você quiser vir quarta-feira que vem, é a nossa convidada. Ela foi na quarta-feira seguinte, começou a ir ao clube, procuramos saber, ela de uma família tradicional rotariana de Barbacena, tinha todos, vamos dizer assim, preenchia todos os requisitos para ser uma boa rotariana e se tornou minha afilhada no clube. Com muito prazer. Então, a partir do quê? A partir de um momento ali em que ela olhou a revista... Pois é, totalmente pretensioso. Não é? Então, aí fica até a dica, então, aí direta do nosso presidente da revista Rotary Brasil, olharmos também os exemplares físicos como uma ferramenta, né, de ajudar naquela pergunta, né? O que é Rotary? O que acontece no Rotary, né? Tá ali na revista. E aí, Ramon, nós podemos usar os exemplares físicos, sem dúvida nenhuma, mas podemos usar também o digital. Onde eu ia chegar, essa nova ferramenta que é o digital, que está sendo popularizado ainda, inclusive. Pois é, hoje, no dia 1º de cada mês, a gente coloca à disposição dos rotarianos do Brasil inteiro a edição digital. Todo mundo, se quiser, tem acesso através do ISU, é só chegar lá e entrar, mas os grupos nossos de Rotary distribuem a revista para todo lado, então todo mundo acaba recebendo a revista, e você pode, desde que você indique quais são as matérias, passar para amigos. O que você não deve fazer é passar simplesmente o link, porque quem vai receber não vai saber o que procurar. Exato. Então você deve já passar dizendo, olha, na página tal, assim, tem um assunto que eu acho que me interessa. Tá? Encaminha a revista dessa forma. Eventualmente, seu clube apareceu na revista, e é facílimo aparecer na revista, basta seguir aquele passo a passo. Então vamos entrar com calma nesse assunto, que é um assunto de debate, de informação. Vamos voltar daqui a um minuto, só para terminar isso aqui. O que que eu quero dizer? Você indicando, olha, tem uma matéria muito legal na página 28, tá? O meu clube apareceu na página 42, mas você indicando o que é que a pessoa deve olhar naquele momento, você vai ver que não só as pessoas vão olhar aquela página, como vão folhear o resto da revista. E nós temos matérias sensacionais em todas as revistas, do ponto de vista de Rotary, do ponto de vista de prestação de serviço. E as pessoas que nós queremos atrair são essas que têm esse interesse. E é esse assunto que nós, a equipe distrital, Ricardo, aqui no Paraná,
4.730, eu, a minha equipe, estamos sempre, né, oferecendo uma resposta de vamos enviar para a revista, mas eu não sei, mas está na revista. Tem um passo a passo, não é? Mas eu não entendi, não, mas vamos lá, conte conosco. Como que é dentro da equipe de jornalistas, para vocês, quando vocês recebem uma notícia? Eu quero começar por ali, para depois nós virmos para a ponta, novamente para o envio. Uhum. Então, na realidade, quando a notícia é recebida na revista, o que o pessoal faz é uma checagem para ver se aqueles pontos que deveriam estar, vamos dizer assim, padronizados, para que todas as notícias saiam mais ou menos iguais. Mais ou menos iguais que eu falo do ponto de vista de formato, que nada seja esquecido, porque, na realidade, a nossa equipe não tem condição de fazer a garimpagem das informações. As informações têm que chegar de uma maneira que elas estejam muito claras. Então, o que eles fazem? Dão uma lida, veem do ponto de vista de foto se está cumprindo todos os requisitos colocados, do ponto de vista de assunto, se efetivamente é um assunto rotário. E uma coisa muito interessante que todo mundo deve prestar atenção quando for mandar uma notícia para a revista. O que você pretende fazer não é assunto ainda para ser publicado. O que é publicado é alguma coisa que foi feita. Já realizado. Foi prestado um serviço. Foi entregue um equipamento qualquer para a sociedade. Isso é que é efetivamente a notícia. Então, as notícias que nos chegam de realizações, elas entram numa fila, mas não é uma fila longa, e logo depois são publicadas, desde que estejam dentro daquele padrão colocado ali. E hoje tem uma auto-orientação que é para ser enviado via clube. Não é verdade? Você pode enviar via clube, que é melhor, porque o que acontece? Quando você envia via clube, você está chancelando que aquela é uma notícia oficial. Se ela não for via clube, ela precisa ser checada. Porque, eventualmente, alguém pode preparar uma matéria e, por exemplo, o presidente do clube não gostar da maneira como a matéria foi redigida, não gostar da foto que foi colocada, achar que algum ponto deveria ter sido citado que não foi. Então, por que a gente pede que tenha chancela do clube, que seja enviada pelo clube? Porque aí a gente já sabe que no momento em que o clube enviou, pode até desagradar alguém do clube, mas é do clube que está enviando. A fonte é o clube de Rotary. Exatamente. É a direção, naquele ano, daquele grupo, quem está enviando a matéria para a revista. Então, vamos continuar enviando as notícias para a revista Rotary. Vamos entender que tem essa fila, como você falou, não é extensa. Mas, principalmente, encontrar as orientações, seguir as orientações, que não são muitas, são básicas, não é? Não precisa ser... É importante também falarmos para os clubes que não precisa ser alguém específico da área de comunicação, com conhecimento. São informações básicas, que você vai pôr dentro de um e-mail aquela notícia e com uma foto que atenda ali requisitos mínimos, que são fotos que nossos telefones celulares produzem tranquilamente. Boas fotos. Não é? Eu acho que sem dúvida nenhuma, é isso. Não tem muito o que inventar. E quando eu me referi à fila, na realidade, só para ele dar uma ideia, por exemplo, nós estamos preparando a edição do centenário. A revista faz 100 anos, no próximo dia 14 de novembro, vamos comemorar no dia 26 de novembro. Gostaria de contar com a presença de todos os que estão nos assistindo, mas nesse momento nós estamos preparando a edição de novembro. Vamos fechar a edição de novembro até o final dessa semana, porque ela tem Só para nós situar, nós estamos gravando em outubro. Estamos gravando em outubro, podcast. Isso. Então, normalmente, até o dia 20, 22, 23 do mês, a gente fecha a edição que vai estar à disposição no dia 1º do mês seguinte. Então, todas as matérias que tinham que entrar nessa edição de novembro desse ano já estão prontas, já estão formatadas, né, já foram definidas. Se você manda uma matéria agora, ela vai entrar ou na edição de dezembro ou na edição de janeiro. Então, por isso que a gente fala que tem uma fila, porque tem um determinado momento que você fecha, continua recebendo notícias, e aí as primeiras que você recebe entram na edição seguinte e assim sucessivamente. É o prazo de gráfica, edição e tudo. Exatamente. Que não dá para se estender muito. Natural. Nós também começamos a falar aqui da edição online, né, que é disponibilizado todo dia 1º, né, de cada mês, mas o consumo ainda da revista digital ainda não é a totalidade, não é, Ricardo? Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte: as assinaturas digitais que a gente tem, porque o rotariano pode
por questões ambientais, por questões quaisquer que ele tem, ele pode desistir da assinatura da revista física e ficar só com a digital. Nesse momento, como a gente tem uma baixíssima procura pela assinatura digital, a gente não tem diferença de preço. Então as pessoas às vezes perguntam por que não há diferença, porque hoje o número de assinaturas que nós temos no universo de 50 mil assinaturas totais, algumas delas são conjuntas, né? Então acho que são conjuntas quando o casal reside no mesmo endereço. Né? Você tem assinaturas conjuntas, é uma só, mas para 42 mil assinaturas físicas que nós temos... Esse número é real, é hoje. É o número real hoje. Né? Nós temos 1.500 assinaturas digitais. Então, o número de assinaturas digitais ainda é muito pequeno. O que a gente quer? Aumentar esse número de assinaturas digitais para que a gente possa, porque hoje o mundo inteiro está indo para o digital, né? A gente possa evoluir nesse sentido. A gente tem planos para colocar em prática dentro de um prazo não longo, né? Um prazo curto, de fazer cada vez a nossa edição digital ficar mais amigável. Mas, logicamente, que a gente precisa entender que esse investimento que vai ser feito, que é um investimento, vai ter um retorno. Não vai ter um retorno o quê? Do ponto de vista de ter mais pessoas querendo assinaturas digitais e não as assinaturas físicas. De ter o consumo. Então, é o caminho que a gente vê, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, o nosso público ainda prefere fortemente a assinatura da revista física. E por esse motivo a gente precisa mantê-la, porque afinal de contas, né, o Rotariano é quem decide como é que a gente vai estar oferecendo conteúdo para ele. Acesso ilimitado às salas VIP. Isso é ter com quem contar em qualquer lugar. Isso é ter Sicredi Visa Infinite. Você nos trouxe aqui, nós temos nosso acervo também de revistas, né? Recente você trouxe algumas, que eu sei que tem algumas histórias aqui interessantes, não é? De mostrando, claro, dentro da finalidade da própria revista, né? A atuação dos clubes, né? Em todo o Brasil. O que você poderia aqui, dos exemplares que você nos trouxe, trazer de histórias aqui, curiosidades, algo interessante, Ricardo? Olha, eu trouxe alguns exemplares aqui bem bacanas e todo mundo deve lembrar de um, que a capa, nós estávamos do Engenhão, Mário acabara de ser indicado presidente de Rotary Internacional e um determinado dia eu vi num dos grupos sociais que iria haver um evento no Engenhão, que a CBF teria liberado a entrada de rotarianos, etc, etc. Essa capa em que... acho que todo mundo viu essa capa, né? Em que aparecem várias pessoas. Foi uma das nossas primeiras capas com várias pessoas aparecendo. E, dezembro de 23. Dezembro de 23 e o evento aconteceu em novembro de 23. E eu procurei saber do que se tratava. Bom, fala com um, fala com o outro, procura saber o que está acontecendo e tal. E cheguei à pessoa que tinha conseguido viabilizar esse evento. Um rotariano. Um rotaractiano. Olha aí. De Penápolis. O Lucas. O Lucas hoje é o nosso grande líder nessa questão de acesso à CBF. O Lucas, e aliás já existem várias histórias com relação não ao Lucas, mas de pessoas que não sabiam que era impossível, foram lá e fizeram. O Lucas não sabia que era impossível, foi lá e fez o que qualquer um de nós poderia ter feito. Ele entrou em contato com a CBF e perguntou se a CBF aceitaria que a faixa do End Polio Now, da nossa campanha contra a polio, fosse exibida no estádio e que se usasse o LED dos estádios que a CBF, em torno do campo, que a CBF vende para patrocinadores, para poder promover a custo zero a campanha de erradicação da polio, a End Polio Now. E o Lucas conseguiu que o presidente da CBF, nós somos muito gratos ao presidente da CBF por isso, o presidente da CBF simplesmente respondeu que sim, colocou à disposição, e essa foi a primeira vez, né, em 2023, foi a primeira vez que nós entramos em campo, mostrando a faixa do End Polio Now, e em 10 outros estádios, no LED também, essa mensagem apareceu. Então foi muito bacana e foi uma ação de um rotaractiano de Penápolis que teve a coragem de ir lá. Ousado. Né? Ousado, ele teve a coragem de ir lá e perguntar por que você não faz isso. E contamos com, sem dúvida nenhuma, a boa vontade do presidente da CBF, que na mesma hora... Se sensibilizou, na mesma hora disse, olha, acho que essa campanha humanitária é interessante e a CBF quer participar dela. Vai ser repetida agora,
2024? Agora em 2024. Nesse caso especificamente vai ser no Maracanã. E esperamos que também tenha o mesmo impacto que essa campanha teve. Embora dessa vez a gente não vá, os rotarianos não vão ter acesso ao campo especificamente. Em outro momento você me contava, Ricardo, que também na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul, não é? A revista, claro, fez uma cobertura de tantas as ações, né? O Brasil e os rotarianos de todo o Brasil, claro, se envolveram, mas tem uma história interessante ali que envolve ali a linha editorial e o resultado que vocês tiveram, né, nesse produto. Qual que foi? Pois é, na realidade, os governadores de Rotary no Rio Grande do Sul fizeram um trabalho hercúleo, um trabalho sensacional. Logicamente que isso deu muita matéria, porque foi um trabalho fora de série. O que o Rotary Internacional, através do Rotary brasileiro, investiu ou está investindo, colocou à disposição para investimentos no Rio Grande do Sul, é um valor considerável. Mas mais do que isso, o que os rotarianos fizeram, trabalho de formiguinha, é alguma coisa assim que difícil de você conseguir quantificar, porque foi um trabalho sensacional. Nós preparamos uma matéria muito boa que saiu nessa edição. Se você quiser dar uma mostrada aí, amor. A edição agora recente, junho de 2024? De junho de 2024. Né? E aí, essa matéria ficou tão boa. A primeira revista que nos pediu para publicar a matéria foi a revista inglesa de Rotary Internacional, e outras revistas se interessaram ou pela matéria como toda ou por parte da matéria também, porque ela ficou muito boa com relação ao trabalho feito pelos rotarianos. Porque a nossa função com a revista Rotary é falar do que os rotarianos estão fazendo. E nesse caso, existia muito material. E por conta disso, é uma matéria muito boa, realmente. A solidariedade cria esperança, né? Indo mostrando ali a ação dos rotarianos. Não é, né? E falando de tudo, de parte do que foi feito nesse período lá, pelos clubes e pelos rotarianos individualmente também. Ricardo, nós já falamos um pouquinho ali de histórias recentes, as que você trouxe, mas também há outras histórias, né? Há outros assuntos que a revista Rotary trouxe nesse centenário. Que outra história você pode compartilhar conosco? Olha, são tantas as histórias trazidas pela revista que é até difícil você lembrar de uma especificamente. Mas durante todo o período em que a revista existe, nesses 100 anos, o que ela fez foi sempre buscar levar notícias que sejam interessantes para os rotarianos, informá-los a respeito do que está sendo feito e motivá-los a cada vez mais trabalharem pelo Rotary. Então, a gente, por exemplo, né, até falamos nisso recentemente quando nós estávamos falando sobre esse encontro aqui. O que nós temos de matéria sobre projetos de saúde é muito grande. E aí, recentemente, na edição passada, a gente falou sobre o Hospital do Amor, em Santo André. E aí vamos dizer assim, uma matéria que pode ser usada por quem tem interesse na área de saúde, qualquer momento, porque foi uma iniciativa que começou, evidentemente, como toda iniciativa pequena, e hoje um hospital que atende a um número de pessoas impressionante, com a qualidade fora de série. Tá? E aí você vai pegando histórias do Brasil inteiro sobre formas diferentes de você poder operar. Eu até citei para você aquela questão daquela maneira inteligente como o Rotary na Bahia, em Salvador, decidiu operar uma escola. E aí, como todo mundo faz, e como inclusive o meu clube, o Rotary Clube do Rio de Janeiro, fez, construiu uma escola, fez um convênio, e nesse convênio, basicamente, o clube acabou perdendo o controle sobre a escola. A escola, na realidade, virou uma escola municipal que a gente não tem tanto controle assim. Lá eles fizeram uma coisa diferente. Eles mantêm com regularidade contato com a direção da escola. Eles mantêm contato com a Secretaria de Educação. Eles fazem com que os diretores da escola se sintam como parte do clube, como alguém que deve ao clube a sua permanência, porque eles estão sempre sendo mudados, né? Muda a gestão, eles estão sendo mudados, mas que deve ao clube uma parte da sua permanência ali na direção. Ou seja, o clube procura fazer com que a educação tenha excelência. Então, logicamente, que aí o diretor tem que se esforçar para que isso aconteça, para que o clube não peça, não diretamente de uma forma, afinal de contas, está sendo colocado pelo serviço público, mas sugira, por exemplo, uma substituição. Com isso, você consegue ter um resultado muito bom. E esse tipo de informação, para você pensar em como você vai gerir o seu empreendimento, você encontra na nossa revista. Então,
Esse é o tipo de informação que eu acho que o Rotariano deve buscar quando abre a revista. Que ideia diferente eu posso ter com relação a projetos que a gente tenha? E nessa questão de busca, não é? Não só nas edições que estão saindo, mas você me falou muito, alguns rotarianos usam, nossa colega de imagem pública, a Ju Gomes, gosta muito, né? Nossa conversa falou da sessão online do acervo. Ali nós temos todas, né? Absolutamente todas as edições que qualquer rotariano pode pesquisar. Acessar e pesquisar, não é? Separado por década, intuitivo, né? Fala um pouquinho dessa sessão, que eu acho que em 100 anos de revista, né? 120 anos de Rotary, então nossos clubes mais tradicionais, com certeza eles podem fazer uso dessa sessão, se em algum momento já for notícia na revista. Pois isso é muito interessante porque não só a Ju falou que ela fez recentemente, inclusive, o uso, como nós tivemos agora um concurso de monografias para celebrar os 100 anos, e quem teve interesse pôde usar aquele acervo. O acervo está à disposição, todas as nossas edições foram microfilmadas, então elas estão todas à disposição, é só você entrar e procurar o que você está buscando. Mas a quantidade de informação que você tem ali é muito grande. E você consegue acompanhar desde que o Rotary começou, desde o primeiro boletim, como eu falei, do primeiro clube brasileiro, até hoje, tudo que foi noticiado. E você consegue recompor, como recentemente eu até lhe falei, uma pessoa que eu conheci recentemente, ela estava falando que o avô dele escrevia na revista. Sim. E nós fomos fazer uma pesquisa para saber quem é que tinha sido o avô. E está lá. Então, durante anos e anos e anos, alguns textos eram produzidos por esse rotariano e estão na revista. E a gente não teria condição, e ele não teria condição de saber, se por acaso elas não estivessem preservadas como estão. Se a gente não tivesse criado uma biblioteca que a gente tem, que a gente já foi criada há muito tempo, não é coisa recente, mas se não tivéssemos criado essa biblioteca, onde tudo está armazenado do ponto de vista do que foi publicado pela revista Rotary Brasil. E se nós precisarmos de uma informação, enriquecer até a história do nosso clube, né? Isso a revista Rotary Brasil está proporcionando a todos. Está proporcionando através do nosso site. E, aliás, o nosso site também é pouco procurado pelos rotarianos. Os rotarianos deveriam conhecer melhor a dica aí, o nosso site, porque tem muita coisa boa lá para você aprender e se informar a respeito de Rotary, sem dúvida nenhuma. Qual que é o site? O site é Revista Rotary Brasil. www.revistarotarybrasil.com.br. Com certeza, Ricardo, eu poderia te explorar muito mais suas memórias de bastidores, né? Os encontros e casos e causos, né? Que com certeza ao longo das matérias, das décadas aí, você poderia contar não só como presidente, mas como membro e até rotariano que você bem é. Mas eu agradeço pelo nosso tempo aqui, acho que essa partilha que você já fez conosco. Mas para encerrar, a gente pergunta para todos os entrevistados. Queria ouvir de você, Ricardo, ser rotariano é? Ser rotariano é você decidir que você quer fazer alguma coisa pela sociedade que não deixe uma marca sua, mas que faça com que a cidade fique melhor. Eu gosto muito de dizer que essa campanha que nós temos da Magia do Rotary, hoje, ela efetivamente acontece. E ela acontece quando você consegue perceber a mudança que você fez na vida de algumas pessoas. Então, ser rotariano é conseguir mudar a vida de alguém do ponto de vista de tirar de uma situação de dificuldade, seja ela por não ter educação, seja por problema de saúde, seja problema comunitário, e conseguir levar essa pessoa para um outro nível. Isso aí faz toda a diferença. E os rotarianos fazem isso todos os dias. Com excelência. Todos os dias. Então, ser rotariano, no fundo, é você querer ajudar outras pessoas a mudarem de patamar, e você trabalhar nesse sentido. Às vezes você faz isso de maneira pensada, organizada, estruturada. Você simplesmente esteja com as suas ações do dia a dia e depois percebendo o que é que aconteceu. É aquela palavra diferenciada que você dá para alguém que está precisando, é aquela mão no ombro que você dá, mas é também as oportunidades que você procura abrir para essas pessoas através do trabalho que você faz em Rotary,
e logicamente com o seu clube, com seus companheiros. O impacto que Todo nós mundo. atingimos nas comunidades, não é? Você sabe que eu acho o seguinte, que hoje, para que o nosso DQA chegue ao ponto que o Mário pretende, 60 mil. ou até mais do que isso, o que nós precisamos é procurar pessoas que tenham interesse em servir a sociedade. No momento que você procurar pessoas que têm interesse em servir a sociedade, no momento que você falar do que nós fazemos, no momento que você usar a revista também para falar do que outros rotarianos fazem, com certeza absoluta a gente consegue trazer pessoas. Hoje, dificilmente, a gente conseguirá trazer pessoas únicas exclusivamente pela amizade, pelo companheirismo, pelos encontros. A gente precisa ter propósito. Todo mundo, quando sai de casa hoje, quando não está com seus amigos, está procurando algum propósito. E se a gente mostrar às pessoas quais são os propósitos que elas podem ter em Rotary, com certeza absoluta, a gente vai fazer esse nosso quadro associativo deslanchar e vamos conseguir os 60 mil, vamos conseguir mais do que isso, inclusive. Maravilha, maravilha. Ricardo, obrigado. Ramon, muito obrigado pelo convite. Prazer. Muito obrigado por você ter nos assistido agora aqui. Você viu, gente? Espero que tenha servido como informação e estamos à disposição na nossa revista. Na hora que vocês tiverem interesse ou estiverem buscando alguma coisa, por favor, nos procurem. Estamos sempre de portas abertas e vai ser um prazer interagir com vocês também. Muito bom. É o Conectados extrapolando barreiras distritais, não é? Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Cara, show de bola. Valeu. Show de bola. Acho que... Foi pena que o tempo tá acabando.